Boa noite, povo de Deus. A paz de Jesus, o amor de Maria. Tudo bem com vocês? Pessoal, vou pedir um feedback aí, se todo mundo está me ouvindo. Boa noite, boa noite. Regis, me dá um feedback aí, como que tá o som, se o som tá ok. Bom, o pessoal falou aqui que o som tá ok. Boa noite, povo de Deus, a paz de Jesus, o amor de Maria. Vamos chegando aí. Boa noite, Sueli. Boa noite, Cleusa, tá aqui. Olha só, a Digníssima também está acompanhando aí, a esposa. Pessoal, vai colocando aí o nome de vocês, o decanato, o nome não, o decanato e o grupo de oração que você participa. Coloca aí a Ana do Decanato Centro, Decanato de Biporã, Creuza. Quem mais, pessoal? Quem mais aí? O Regis, Decanato Centro, grupo de oração Caminhando com Maria, né, Regis? Quem mais, pessoal? Boa noite. Marli. Decanato Centro, Raio de Luz, a Ana. Patrícia. Boa noite, Patrícia. Decanato Oeste. A Patrícia, coordenadora da pregação do Decanato Oeste. Isso aí, pessoal. Pessoal, para a gente já vai começar, vai compartilhando aí a live no grupo do WhatsApp. Boa noite, Vitor. Decanato Norte, grupo Cristo Vive. Boa noite, Luciane. A paz de Jesus, minha irmã. Decanato Centro, grupo de oração Caminhando com Maria. Boa noite, Cleide. A paz de Jesus, Decanato Centro, grupo de oração Sagrados Corações. Vamos chegando, pessoal. Estela, boa noite, Estela. A Estela é da Diocese de Cornélio Procópio, pessoal. Grupo de oração Emanuel, grupo de oração lá da cidade de Açaí. Grupo de oração onde eu tive a minha experiência com o nosso Senhor Jesus Cristo. Foi onde tudo começou. Boa noite. Boa noite, Tatiana. Aparecido, boa noite. Aparecido Decanato de Biporã. A Juliana, Caminhando com Maria, Decanato Centro, boa noite. Boa noite, Guilherme. Vamos chegando, pessoal. Se você conseguir compartilhar, vai compartilhando a live aí. A gente já vai começar o nosso estudo do Evangelho de São João, tá? Boa noite, Valdir, meu irmão. Valdir, Decanato Centro, grupo de oração Caminhando com Maria. Boa noite, Tamara. A paz de Jesus, meus irmãos. Boa noite, André. Ilza, boa noite, Ilza. Aline, boa noite, Aline. Grupo Resgate, Decanato Leste. A Aline é coordenadora da pregação do Decanato Leste. Boa noite, Ilza. Paz de Jesus, minha irmã. Grupo de oração Tiago Apóstolo.
Ó, o meu irmão Tchelle aí, Decanato Norte, coordenador da pregação do Decanato Norte. Deus abençoe, meu irmão. Boa noite. Povo de Deus, vamos começar então esse estudo do Evangelho de São João, né? Eu vou pedir para vocês um pouco de paciência comigo, porque é muita coisa aqui, é muita informação, muita coisa para mexer, para colocar. Então, eu vou tentar fazer de uma forma bem dinâmica, mas é a primeira vez aqui que eu estou manuseando todas essas operações aqui, mas com a graça de Deus vai dar tudo certo. Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Senhor, nós queremos nessa noite verdadeiramente nos colocar na tua presença, pedir sobre cada um de nós o teu Santo Espírito, que o teu Santo Espírito possa vir sobre cada um de nós, sobre mim, sobre cada irmão que está agora online nesta live, aqueles que irão entrar, aqueles que assistirão depois desta live, este estudo do Evangelho de São João, que o teu Santo Espírito possa mesmo abrasar os nossos corações, que o teu Santo Espírito possa preparar os nossos pensamentos, a nossa inteligência, abrir a nossa mente para que nós possamos compreender tudo aquilo que o Senhor quer mostrar para nós através deste ensino e que nós possamos levar essa mensagem da vida nova, da vida eterna, a mensagem da salvação para todos aqueles que nós encontrarmos, Senhor. Que o teu Santo Espírito possa fazer com que nós possamos continuar crescendo cada vez mais na tua presença, no teu conhecimento. Nós pedimos tudo isso, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, boa noite para quem está chegando, boa noite, a paz de Jesus. A Ana perguntou se a live vai ficar salva, ela vai ficar salva, tá? Vai ficar disponível aqui no canal da RCC Londrina. E eu vou dizer uma coisa para vocês, meus irmãos. Durante aqui a nossa live deste ensino, eu agora vou esquecer um pouquinho aqui os comentários. Se vocês quiserem ir interagindo entre vocês nos comentários, podem ficar à vontade, mas eu não vou ficar olhando nos comentários agora para eu não perder o foco aqui, tá? Porque senão é muita coisa. E aí o que a gente vai fazer? Depois que acabar a live, nós vamos abrir uma caixa de pergunta lá no Instagram da RCC Londrina. Então, se ficar alguma dúvida, se alguma coisa não ficou muito bem esclarecida nesse ensino nosso, aí depois lá no Instagram do caminho do RCC Londrina, vocês vão colocar a pergunta e aí a gente vai respondendo por lá, tá bom? Algumas perguntas, se valer a pena também, a gente pode estar na próxima live do dia 4, trazer aqui as respostas para vocês, tá bom? Para que a gente possa ter um bom andamento aqui do nosso ensino, tá? Então, já é conhecido de todos nós que este ano de 2024, nós estamos trabalhando exatamente a palavra norteadora que está no Evangelho de São João, no capítulo 20, versículo 21, que é exatamente a arte que está aí na tela que vocês estão vendo. A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, assim também eu vos envio a vós. Então, esta é a palavra norteadora para a RCC do Brasil. E nós, quanto Estado do Paraná, Arquidiocese de Londrina,
em unidade com a RCC Brasil, estamos vivendo esta unidade, esta moção, junto com toda a família carismática, né? E que bom que você está aqui, que bom que você atendeu esse chamado. E dentro do Ministério da Pregação foi proposto para nós exatamente fazer o estudo do Evangelho de São João. Inclusive, este ano de 2024, foi escrito um livro, né, exatamente do estudo do Evangelho de São João, pelo padre Micael. Então, muitas pessoas já adquiriram este livro do estudo do Evangelho de São João. Se você ainda não adquiriu este livro, você pode fazer o pedido para o seu coordenador de decanato da pregação. Se você não é do Ministério da Pregação e deseja adquirir, você pode fazer o pedido para o seu coordenador do grupo de oração, para que nós possamos providenciar para você este livro. Vale muito a pena, né? Além do livro, fica a dica para que nós possamos, né, ainda neste ano, ler o Evangelho de São João, né? Então, eu tenho certeza que depois deste ensino que nós vamos fazer, quando você ler o Evangelho de São João, você vai ler, com certeza, de uma forma diferente, vai ter uma visão diferente do Evangelho de São João, tá bom? Então, esse é o estudo do Evangelho de São João. E aí, meus irmãos, qual que é o objetivo nosso desse estudo do Evangelho de São João? É exatamente compreender qual é a mensagem principal, o contexto histórico, a teologia, a estrutura do Evangelho de São João, para que nós possamos reconhecer a relevância e a singularidade entre os evangelhos, uma vez que o Evangelho de São João, ele tem características próprias, né? Então, nós vamos fazer uma visão geral aqui do Evangelho de São João. O Evangelho de São João, ele é o quarto livro do Novo Testamento. E esse evangelho, ele vai se diferenciar claramente dos 3 primeiros evangelhos, que são conhecidos como os evangelhos sinóticos, que são Mateus, Marcos e Lucas, né? O Evangelho de São João, ele tem uma singularidade e perspectivas única, porque ao contrário dos evangelhos sinóticos, que vão compartilhar muitas histórias e uma estrutura semelhante, já o Evangelho de São João, ele vai oferecer para nós uma visão muito diferente e muito mais profunda a respeito da vida e missão de Jesus. Então, São João, ele vai se concentrar em explicar quem é Jesus e qual é o seu papel, principalmente como Filho de Deus. E aí nós entramos em algumas características especiais do Evangelho de São João. E o que chama muito a atenção do Evangelho de São João é exatamente o prólogo teológico, que se encontra lá no capítulo 1 do Evangelho de São João. Quando São João ele vai começar com uma introdução apresentando Jesus como o Verbo, ou seja, o Logos, que estava desde o início e que se tornou carne. E isso não é encontrado em nenhum dos outros evangelhos, somente no Evangelho de São João. Outra característica especial do Evangelho de São João é exatamente os sinais e as declarações que João faz de Jesus quando ele diz o grande eu sou. Então o Evangelho vai destacar estes milagres, ou seja, 7 sinais. São João não usa o termo milagre, né? São João vai usar o termo sinais. E são 7 sinais que São João ele vai apresentar no seu evangelho. Então, o primeiro sinal é a transformação da água em vinho. O segundo sinal é a cura do filho do oficial. Terceiro sinal, a cura do paralítico no tanque de Betesda. Quarto sinal, a multiplicação dos pães e dos peixes. O quinto sinal, Jesus andando sobre as águas. Sexto sinal, a cura do cego de nascença. E o sétimo sinal, a ressurreição de Lázaro, né? Além desses 7 sinais, São João também ele vai incluir 7 declarações.
onde Jesus vai dizer eu sou. E quando Jesus ele vai dizer eu sou, Jesus aqui ele está dentro do evangelho se revelando quem ele é. Por isso nós vamos ver nessas 7 revelações do eu sou, Jesus dizendo, por exemplo, eu sou a luz do mundo, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o pão vivo descido do céu, eu sou a luz do mundo, na parábola do bom pastor, eu sou o bom pastor, eu sou a porta das ovelhas, eu sou a videira verdadeira. São João usa esta expressão exatamente para mostrar a identidade divina de Jesus. E dentro da característica também exclusiva do Evangelho de São João, está os diálogos profundos, né, que nós encontramos dentro do Evangelho de São João, que vão aparecer de forma mais profunda em comparação com os outros evangelhos. E é interessante porque dentro desses diálogos profundos, né, ou seja, longos discursos, dentro das conversas que Jesus faz com algumas pessoas, como, por exemplo, no diálogo de Jesus com Nicodemos sobre o novo nascimento. Ali é um diálogo profundo, né, uma teologia profunda dentro desta perspectiva do novo nascimento. Um outro diálogo profundo também que nós encontramos no Evangelho de São João é o diálogo de Jesus com a mulher samaritana, lá no poço, né, de Jacó, aonde Jesus vai tratar com ela a respeito da água viva, né? Então, tanto o diálogo profundo com Nicodemos, com a mulher samaritana, vai oferecer neste evangelho uma compreensão mais profunda da mensagem de Jesus para nós. E aí, nós entramos ainda, né, nessa diferença do Evangelho de São João em relação aos outros evangelhos, é a questão da profundidade teológica, né? São João, ele é profundo na sua teologia, principalmente quando ele vai falar a respeito de Jesus como Deus e também a vida eterna e o amor. E quando nós olhamos para esse ponto teológico de São João, quando ele vai afirmar que Jesus é Deus, né? Ele vai enfatizar que Jesus é o Filho de Deus e quem vê Jesus vê o Pai. Nós encontramos esse diálogo lá em João, no capítulo 14, a partir do versículo 8 e 9, quando o nosso Senhor Jesus, ele está com seus discípulos, e ali Filipe, ele pergunta para Jesus, ou melhor, ele diz para Jesus, Senhor, mostra-nos o Pai e basta. E aí Jesus vai dizer para Filipe, Filipe, quanto tempo que você está comigo e você ainda não compreendeu? Quem me vê, vê o Pai. Né? Isso é uma maneira clara de dizer que Jesus é a plena revelação de Deus na Terra. Outra teologia profunda de São João é exatamente a questão da vida eterna, né, e do amor, porque a mensagem central do Evangelho de São João é exatamente dizer que Jesus ele veio para oferecer vida eterna. E todo aquele que crê em Jesus deve viver o amor e a unidade, seguindo sempre o exemplo de Jesus Cristo. Nós encontramos isso, por exemplo, lá em João, no capítulo 3, quando ele vai falar que Deus enviou seu Filho ao mundo para salvar o mundo, né? Para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Depois, mais para frente, nós vamos ver Jesus na Santa Ceia, lá no capítulo 13, na ceia com os discípulos. Depois ele vai lavar os pés dos discípulos e vai, no final de tudo, dizer para os seus discípulos, olhando para eles, eu dei-vos o exemplo para que agora vocês possam ir e fazer o mesmo. Então, todo aquele que segue Jesus, que é discípulo de Jesus, deve seguir o exemplo do seu mestre, do seu Senhor, que é viver o amor e a unidade. Por isso, depois do capítulo 13, que ele faz esse gesto de lavar os pés dos discípulos, no capítulo 14, ele vai fazer o seu discurso de despedida, e no capítulo 15 ele vai falar a respeito da unidade, quando ele vai falar que ele é a videira verdadeira. Eu sou a videira verdadeira. E nós, como ramos, precisamos estar unidos nele. Nós precisamos viver esta grande unidade. Esse evangelho de São João é maravilhoso, meus irmãos, maravilhoso.
E aí, para melhor compreensão, né, deste Evangelho de São João, eu gostaria de falar um pouquinho a respeito da autoria e da datação. Então, quem escreveu o Evangelho de São João? Né? É importante dizer que, tradicionalmente, a Igreja ela vai atribuir a autoria do Evangelho de São João exatamente a João. Mas quem era João? Né? A palavra de Deus ela vai nos revelar quem era João. João, ele era um dos 12 apóstolos, filho de Zebedeu e de Salomé, irmão de Tiago, Tiago maior. Né? Aí tem as referências bíblicas para que nós possamos observar cada detalhe de São João. Né? Mateus 4, 21, 27, 56. São João também, ele é frequentemente descrito como o discípulo amado. Nós vamos observar isso lá em João 13, 23, João 19, 26, 27 e João 20, de 2 a 4, né? E estas passagens, elas vão sugerir para nós que São João, ele tem uma relação próxima e muito especial com Jesus, né? É interessante porque São João, ele começou a sua vida como pescador no Mar da Galileia, antes de ser chamado por Jesus para se tornar um de seus discípulos. Nós vamos encontrar isso lá em Mateus 4, 21, 22. Né? E é muito bonito porque São João, junto com Pedro e Tiago, ele fazia parte de um círculo íntimo de Jesus. E São João ele vai estar presente em momentos cruciais da vida de Jesus, como, por exemplo, na transfiguração, Mateus 17, 1, 2, e também na agonia, lá no jardim do Getsemane, Mateus 26, 36 e 37. E é muito interessante, porque São João também vai aparecer lá na cruz, no momento de maior dor, no momento de maior sofrimento, né, que Jesus estava enfrentando. Lá debaixo da cruz, o discípulo amado também estava ali. No entanto, meus irmãos, essa questão da autoria, né, do Evangelho de São João, ela é bem complexa e vai envolver várias perspectivas históricas, teológicas e literárias. E nós vamos partilhar um pouco a respeito dessas teorias, tá? Então, a primeira teoria, que foi São João, que escreveu o Evangelho de João, né? São João, João apóstolo, é exatamente a tradição cristã, né? Desde os primeiros séculos do cristianismo, a autoria do Evangelho de São João ela tem sido tradicionalmente atribuída exatamente a João, o apóstolo filho de Zebedeu. E essa tradição ela é sustentada por vários testemunhos dos santos padres da igreja, como, por exemplo, você pode ver aí Santo Irineu de Lyon. Santo Irineu de Lyon, ele foi discípulo de São Policarpo, que foi discípulo do próprio evangelista João, São João. Então, Santo Irineu de Lyon é uma das fontes mais antigas que nós temos, que vai identificar João, o apóstolo, como sendo verdadeiramente o autor do Evangelho de São João, ou seja, do quarto Evangelho. Você pode encontrar isso em Irineu de Lyon, no seu livro Contra as Heresias, aonde Santo Irineu ele vai afirmar que São João escreveu o Evangelho de João em Éfeso, na Ásia Menor, para refutar principalmente as heresias como o gnosticismo e para proclamar assim a divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Uma outra fonte também é Clemente de Alexandria, que vai mencionar que São João, percebendo que os evangelhos sinóticos já haviam abordado os aspectos históricos da vida de Jesus, ele vai escrever um evangelho que seja mais espiritual, exatamente para complementar aqueles evangelhos anteriores, né? Outra fonte também é Tertuliano, né? Tertuliano, ele vai endossar a autoria também a São João, o apóstolo, atribuindo a ele a composição do quarto evangelho. E aí nós avançamos aqui para mais uma referência, né? Que foi São João, e são exatamente as evidências internas. Então, é interessante porque o próprio Evangelho de São João, né,
ele vai fornecer algumas pistas, algumas características que podem sugerir que quem é o autor deste evangelho é exatamente João, o discípulo, o apóstolo, filho de Zebedeu. E aí, uma das passagens que vai fazer referência é exatamente as passagens que estão em João, capítulo 13, capítulo 19 e capítulo 21, aonde o evangelho ele vai dizer repetidamente a respeito de um discípulo amado, né? E esse discípulo amado, ele vai ter um papel importante dentro das narrativas, incluindo a última ceia, a crucificação de Jesus e o Getsemane. Então, João, ele é o discípulo que tradicionalmente é identificado como discípulo amado, e esse discípulo amado é atribuído a João, o apóstolo. E nós temos também a evidência dentro da evidência interna do evangelho, a testemunha ocular. E aí, em João 21, 24, São João ele vai se identificar como uma testemunha ocular dos eventos narrados, né? São João vai afirmar lá no versículo 24, este é o discípulo que dá testemunho destas coisas e que as escreveu, e sabemos que o seu testemunho é verdadeiro, né? Aqui está uma grande declaração sugerindo que o autor do evangelho ele tinha uma íntima conexão com os acontecimentos relatados, ou seja, São João. E aí nós avançamos aqui para as evidências externas e os testemunhos, né? Então, além dos padres da igreja, outras fontes externas, né, e tradições vão sustentar essa teoria de que o evangelho de São João foi escrito por João, o apóstolo, né? E uma evidência externa é o testemunho de Papias. Papias, que foi bispo de Herápolis, e ele vai mencionar que João, junto com o quarto evangelho, né? Nós vamos encontrar isso aí numa citação de Eusébio de Cesareia, no seu livro A História Eclesiástica, livro 3, capítulo 39, seção 4. Uma outra evidência externa é o fragmento muratoriano, né, que é um antigo catálogo de livros do Novo Testamento, e nesse catálogo de livros do Novo Testamento vai mencionar que João, o apóstolo, ele escreveu o quarto evangelho com apoio dos seus companheiros. E a quarta referência, nós entramos na análise crítica moderna, né? E aí é importante a gente entender isso, porque essa análise crítica moderna, meus irmãos, são os estudiosos mais modernos, né, que vão levantar algumas questões sobre a autoria tradicional do Evangelho de São João. Então, dentro dessa análise crítica moderna, né, os estudiosos eles vão levar em consideração o estilo e a teologia do Evangelho. E quando eles analisam isso, eles vão apontar, diante do estilo e da teologia do Evangelho de São João, que o Evangelho de São João são significativamente diferentes do Evangelho sinótico. Então, essa diferença do Evangelho de São João com os evangelhos sinóticos vai sugerir que o autor pode ter sido alguém diferente de João, o apóstolo. Ou que, pelo menos, esta pessoa que escreveu o Evangelho de São João pode ser alguém que trabalhou em uma comunidade joanina ou que fez parte de um círculo ali de pessoas próximas a São João. Isso é uma teoria, tá, pessoal? É apenas uma teoria, tá? Os estudiosos vão dizer também a respeito de uma possível autoria coletiva, né? Ou seja, eles vão especular que o evangelho ele pode ter sido o produto de uma escola joanina ou ainda uma comunidade ligada a João, né, que compilou as suas tradições, os seus ensinamentos após a sua morte. Uma outra, né, teoria é o testemunho indireto. Então, há também teorias que vão sugerir que João, o apóstolo, ele pode não ter sido o escritor do evangelho pessoalmente, mas que os seus discípulos ou uma comunidade próxima a ele
fizeram com base nos seus ensinamentos em sua memória. Tá? Isso é uma teoria, mas essa questão da autoria do Evangelho de São João, ela vai permanecer ainda um tema de muito debate, principalmente dentro do âmbito acadêmico, né, com os biblistas, os estudiosos mais modernos, e também dentro do campo da teologia, enquanto que a tradição cristã fortemente vai sustentar que São João é o João, o apóstolo, o autor do Evangelho, e que as evidências internas, as evidências externas, as análises críticas mais modernas vão sugerir uma possibilidade de uma autoria mais complexa ou ainda coletiva, né? Então, o consenso entre esses estudiosos é que, seja qual for a identidade precisa do autor, né, do Evangelho de São João, o Evangelho de São João ele vai referir, né, e refletir para nós uma profunda compreensão do testemunho da vida e do ministério de nosso Senhor Jesus Cristo. E isso, essa discussão, ela não tira em nada a autenticidade do Evangelho de São João. E aí nós avançamos aqui, meus irmãos, para a datação, né? É importante a gente também entender essa questão da datação para que nós possamos depois compreender a questão toda do contexto histórico-cultural do Evangelho de São João. Dentro da datação, né, a datação ela também se encontra em debate entre os estudiosos e as estimativas vão variar muito, né? No entanto, a maioria dos estudiosos vão dizer que o Evangelho de São João ele foi escrito em algum momento entre o final do século I e o início do século II. E aí a gente consegue também, através de algumas fontes, né, analisar algumas perspectivas, algumas evidências que vão nos ajudar a compreender esta questão da datação do Evangelho de São João. E uma das fontes é a tradição e os testemunhos dos santos padres da igreja. E aí aparece novamente Santo Irineu de Lyon, né, que ele vai escrever lá por volta do ano 180 depois de Cristo, e ele vai afirmar que o Evangelho de João foi escrito em Éfeso, e ele vai mencionar que São João ele viveu uma idade avançada e que escreveu o seu Evangelho para refutar exatamente as heresias, né, sugerindo, através desses dados, uma composição posterior dos Evangelhos sinóticos. São Clemente de Alexandria também, ele vai escrever já no final do século II, e ele vai afirmar que São João escreveu o seu Evangelho com uma reflexão teológica mais profunda e espiritual em relação aos sinóticos, e isso vai indicar que este Evangelho ele foi escrito por último, ou seja, depois dos Evangelhos sinóticos. E aí nós temos dentro do Evangelho de São João as evidências internas a respeito disso. E uma das evidências internas é exatamente a questão da independência dos sinóticos, né? O Evangelho de São João, ele não depende do Evangelho sinóticos, né? O Evangelho de São João, ele vai mostrar essa independência, né, em relação aos Evangelhos sinóticos, sugerindo, assim, que esta reflexão teológica, ela foi mais desenvolvida, né? Então, é interessante porque dentro do Evangelho de São João, nós percebemos, por exemplo, a ausência de referências diretas ao evento que teve a destruição do Templo de Jerusalém. Então, a destruição do Templo de Jerusalém ocorreu por volta do ano 70 depois de Cristo. E isso vai sugerir que ele pode ter sido escrito depois deste evento, mas ainda dentro de um contexto posterior. Porque se fosse próximo a esse ano 70, João deveria ter mencionado essa questão da destruição do templo. Como ele escreveu por volta ali do final do século I, São João ele não faz referência no seu evangelho sobre esta questão da destruição do templo de Jerusalém. E quando nós olhamos para os sinóticos, nós vamos perceber
que os evangelistas eles vão fazer referência à destruição do templo. Outra evidência interna é exatamente a questão das expulsões das sinagogas. Então, aqui está as referências quando nós olhamos para João, capítulo 9, versículo 22, e João 16, 2, vai fazer referência à expulsão dos cristãos das sinagogas, né? E isso é importante porque foi um evento que se tornou mais pronunciado após o ano 85 depois de Cristo, quando as tensões entre os judeus e os cristãos começaram a aumentar. E isso vai sugerir, então, uma composição pós o ano 85 depois de Cristo. E aí nós entramos também para as evidências externas, né, e os testemunhos arqueológicos. E aqui é uma questão muito interessante que a gente pode analisar, que dentro desta evidência externa está o papiro P52, que foi datado entre o ano 125 e o ano 150 depois de Cristo, e é o fragmento mais antigo conhecido do Evangelho de São João. E esse artigo, né, este papiro, ele foi encontrado no Egito, que vai indicar que esse texto já estava em circulação bastante ampla por volta no início do século II, sugerindo aí que o Evangelho de São João ele deve ter sido composto algumas décadas antes, né? Possivelmente ali no final do século I. Mas o que é esse papiro, né? Esse papiro é um pequeno fragmento e vai conter uma porção do Evangelho de São João. Então, esse fragmento, né, esse papiro, ele tem no seu verso frontal uma citação do Evangelho de São João, do capítulo 18, versículo 31 a 33, e no seu verso posterior, o capítulo 18, a partir do versículo 37 e 38, né? Esse fragmento, ele é amplamente conhecido, né, como o manuscrito mais antigo do Novo Testamento. E essa descoberta ela foi feita no Egito em 1920, né, por um renomado arqueólogo. E hoje, esse papiro se encontra disponível para quem quiser visitar e conhecer. Então, quem estiver disposto a fazer uma viagem lá para a Inglaterra, em Manchester, conhecer ali a Universidade de Manchester, está ali, na biblioteca John Hylands. Isso daí é o papiro, né? A sua folha, né? Ali ele está na biblioteca, bem protegido, guardado, né? Descoberto por esse arqueólogo. Esta é a evidência mais antiga do Evangelho de São João. Então, esta é uma evidência que vai mostrar também que o Evangelho de São João foi escrito ali no final do século I, comecinho do século II. E aí nós entramos aqui na questão da análise crítica histórica, né, onde os estudiosos vão sugerir uma datação mais tardia, né, cerca do ano 100, 110, baseando-se na linguagem teológica desenvolvida e na estrutura literária complexa do texto, né? Então, esses argumentos, eles vão se basear no desenvolvimento de temas como, por exemplo, o Logos, que está lá no primeiro capítulo que nós abordamos já no comecinho, né? E a teologia da encarnação. Então, estes temas do Evangelho de São João vão indicar uma reflexão mais profunda e sofisticada sobre essa identidade de Jesus. Então, diante desta linguagem, né, eles acreditam que pode ser no final do século I, comecinho ali do século II. E aí o contexto de conflito, né, que também é uma evidência. Então, o Evangelho de São João ele vai apresentar essas tensões entre os judeus e os cristãos, que vai ser refletida em várias passagens do Evangelho, sugerindo um contexto de crescente separação entre essas duas comunidades. E esse contexto ele é associado exatamente no final do século I, né? O mais importante é a gente observar que a maioria dos estudiosos, né, mais modernos, eles vão concordar que o Evangelho de São João ele foi escrito ali entre o ano 90 e 100 depois de Cristo, né?
E esta é uma estimativa que é baseada nas combinações de todas essas evidências que nós vimos aqui, as evidências internas e externas, incluindo também as referências do próprio Evangelho e os testemunhos dos padres da igreja e dos descobrimentos arqueológicos. E aí a gente avança, meus irmãos, para o contexto dos leitores e do escritor. E essa parte aqui ela é muito interessante para nós, para que nós possamos compreender melhor o Evangelho de São João quando a gente estiver mergulhando na leitura deste Evangelho. Porque dentro desse contexto que São João ele vai escrever para essa comunidade, né? Na época que João escreve, os discípulos, os seguidores de Jesus, eles estavam enfrentando várias tensões, né? Nessa época, o Império Romano ele estava no controle de tudo. E a comunidade cristã ela estava tendo que lidar com a questão da perseguição e da exclusão social, né? Então, essa perseguição e exclusão social, nós conseguimos observar exatamente no capítulo 15, que está projetado aí para vocês, no versículo 18, aonde nosso Senhor Jesus ele vai dizer assim: se o mundo vos odeia, sabei que odiou a mim antes que vós. E se fosses do mundo, o mundo vos amaria, como sendo seus. Como, porém, não sois do mundo, mas do mundo vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Lembrai-vos da palavra que vos disse: o servo não é maior do que o seu senhor. Se me perseguiram, também vos hão de perseguir. Se guardaram a minha palavra, hão de guardar também a vós. Um texto conhecido de todos nós, né, meus irmãos? Quantas vezes o mundo não nos entende, quantas vezes as pessoas não nos entendem por seguirmos a Jesus, por trilharmos o caminho de Jesus. Mas eu quero dizer para você, se hoje nós estamos passando por perseguições, é porque nós estamos no caminho certo. Nós estamos sendo verdadeiramente discípulos, seguidores de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus aqui ele está avisando os seus discípulos exatamente sobre esta perseguição que aqueles que o seguissem iriam enfrentar, exatamente por causa de ser associado com ele. Todo aquele que é associado a Jesus vai saber que vai passar por hostilidade, por perseguição, e a comunidade cristã da época estava enfrentando exatamente isso, uma perseguição, uma exclusão social. E aí nós entramos aqui também num ponto interessante que é exatamente a relação com o judaísmo, porque o Evangelho de São João ele vai abordar exatamente estas tensões, né, entre os cristãos e as comunidades judaicas, especialmente no contexto da crescente separação entre eles, né? E aí, o que se destaca é exatamente as expulsões dos cristãos na sinagoga. E esse é um tema que é muito tratado dentro do Evangelho, em algumas passagens, né? E eu vou colocar aqui algumas dessas passagens, né, relacionadas aqui com a expulsão dos cristãos nas sinagogas. João, capítulo 9, versículo 22, nós vamos ler, aonde vai dizer assim: seus pais disseram isso porque temiam os judeus, pois os judeus tinham ameaçado expulsar da sinagoga todo aquele que reconhecesse Jesus como Cristo. Esse versículo que nós acabamos de ler, ele vai falar exatamente a respeito dos pais do homem que nasceu cego e foi curado por Jesus. E os pais, eles tinham medo de admitir que Jesus era o Messias, porque eles sabiam que assumir isso resultaria na expulsão deles das sinagogas. E aí, a partir daí, então, a partir deste ato, eles estariam sendo separados da vida religiosa, né? E não só da vida religiosa, mas também da questão social. Eles iam ser um povo excluído a partir do momento que assumisse Jesus como Messias, né? Tendo a sua imagem ali vinculada a Jesus. Então, a decisão dessas autoridades judaicas de expulsar aqueles que confessavam Jesus como o Cristo, o Messias, vai refletir
muito no aumento dessa tensão entre os cristãos e os judeus que eles estavam vivendo nesta época, né? Então, isso vai demonstrar como que a crença em Jesus Cristo como um Messias estava sendo vista de forma, nesta época, como herética. Então, aquele que declarava Jesus como Messias, né, o Cristo, era um herege, né? Então, ali, ele estava, de forma, ameaçando a comunidade judaica que já estava estabelecida na época, né? Então, por isso, eles começavam a passar por esta perseguição, por esse conflito, por esta exclusão social, a partir do momento que assumiam Jesus como Cristo, como Messias, né? Outras passagens que vão falar deste conflito, né, desta expulsão do templo, é exatamente João, capítulo 12, versículo 42, e também João, capítulo 16, versículo 12, né? Todas essas passagens, meus irmãos, elas vão ilustrar exatamente isso, essa crescente separação entre os cristãos e os judeus, né? E a questão das sinagogas, né? Como que eles não podiam mais entrar na sinagoga para fazer as suas orações, para fazer as suas leituras dos santos textos, né, da lei, porque eles tinham a sua imagem vinculada. Então, esta expulsão das sinagogas forçou que os cristãos, a partir deste momento, eles iam ter que reavaliar e redefinir a sua identidade, né, separada das tradições judaicas. Então, a partir desse momento, o cristianismo começa a avançar e eles começam a ter uma identidade própria, né, da igreja primitiva, desvinculada dessa questão das tradições judaicas, né? E ali, São João, então, ele vai escrever para esta comunidade que estava enfrentando essa divisão, e o seu evangelho, então, ele vai tentar, de certa forma, né, trazer para essa comunidade cristã uma nova identidade independente daquilo que a tradição judaica vivia, apresentando aí Jesus como sendo o cumprimento das promessas, né? Das promessas messiânicas feitas lá no Antigo Testamento, né? E aí apresentando Jesus como sendo, sim, verdadeiramente o Messias, o Cristo, aquele que veio para salvar, né? Aquele que veio para fazer uma nova aliança, né? E assim, São João, então, ele vai fortalecendo a comunidade cristã na fé diante dessa rejeição pelos judeus. E aí nós avançamos aqui, meus irmãos, para o contexto do autor, né, de São João, que vai exatamente, dentro de tudo isso que nós falamos, dentro desse contexto, escrever para as comunidades cristãs, exatamente da Ásia Menor, né, que estavam passando por todas estas perseguições, todo esse ceticismo, né, as influências de muitas heresias, como o gnosticismo, né, onde eles negavam a divindade e a humanidade de Jesus. Então, São João, de certa forma, ele vai escrever para essa comunidade para, primeiro, reafirmar a identidade cristã. Então, São João, ele vai reafirmar essa identidade cristã exatamente em um período de crise de transição que os cristãos estavam vivendo. E aí ele vai, então, destacar essa relação íntima entre Jesus e Deus e também a promessa da vida eterna através de Cristo, né? Incentivando ali os cristãos a permanecerem firmes na fé. São João também, ele vai escrever nessa comunidade exatamente a respeito das heresias, né? Então ele vai destacar, de certa forma, a divindade e a humanidade de Jesus, exatamente para combater essas heresias da época, né? O docetismo, o gnosticismo, que nós vamos falar um pouquinho mais para frente sobre isso, né? Então, São João escreve também para evangelizar os cristãos e fortalecer esse povo na fé. E aí nós vamos encontrar essa passagem de São João, no capítulo 20, no versículo 31, né? Porque São João, ele tanto vai buscar evangelizar essa comunidade, como também fortalecer eles na fé. Então, o desejo de São João é exatamente que os seus leitores, essa comunidade, não apenas conheçam a verdade sobre Jesus, mas que, principalmente, eles vivam uma profunda relação
com o nosso Senhor Jesus Cristo. Muito mais do que conhecer a verdade, eles precisam viver esta verdade, que é o próprio Jesus. Por isso, esse evangelho de São João, ele é uma chamada a uma crença pessoal em Jesus Cristo como Filho de Deus. Por isso lá em João 20:31 vai dizer: mas estes foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida em seu nome. Foi para isso que São João escreveu o seu evangelho, para que nós possamos crer que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo nele, nós possamos ter vida eterna em seu nome, né? Um outro ponto que São João vai escrever é exatamente para dar testemunho vivo, né? São João, ele pretende que o seu evangelho seja um testemunho duradouro da vida, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Então ele vai se posicionar como uma testemunha ocular, como nós vimos lá no comecinho, né, de todos os eventos que ele vai narrar, enfatizando assim a veracidade e confiabilidade do seu relato, né? Ele mesmo viu, né? Ele mesmo foi testemunha ocular de todos os acontecimentos do mistério de nosso Senhor Jesus Cristo. E São João, ele vai escrever tudo isso, principalmente para combater as heresias naquela época, né, na igreja primitiva. Então, São João, ele vai escrever este evangelho, né, dentro desse contexto, né, de desafios teológicos e conflitos da época, né, dentro da comunidade cristã, aonde ele vai combater diretamente estas heresias, principalmente as heresias gnósticas e as docéticas, né, que nessa época estava se espalhando muito rápido, né, e estas heresias, elas apresentavam concepções distorcidas sobre a natureza de nosso Senhor Jesus Cristo em relação ao Criador e o Pai de Jesus Cristo. E aí, as principais, né, heresias é o gnosticismo, né, que é o primeiro ponto. E o gnosticismo, ele era um movimento religioso que era caracterizado pela crença de um conhecimento secreto, que é o gnosis, né, que vai libertar a alma da matéria, né, que é onde eles consideram a matéria como sendo má. Então, os gnósticos, eles ensinavam que o mundo material foi criado por um Deus inferior, né, o demiurgo, distinto do Deus verdadeiro, que é o Deus supremo, né? Então, esta visão, ela implicava em uma divisão radical entre o Deus criador do mundo material e o Pai espiritual de Jesus Cristo. E aí, as principais crenças, né, do gnosticismo é exatamente o dualismo, onde é uma divisão do mundo material, onde eles acreditavam que o mundo material era mau, e o mundo espiritual sendo um mundo bom. Então, um Deus mau criou o mundo material e um Deus bom criou o mundo espiritual, né? Essa crença do demiurgo, que é o criador do mundo material, considerado um Deus inferior, né, e separado do Deus verdadeiro. E a gnose, que é o conhecimento secreto necessário para a salvação. E esse conhecimento, na crença deles, é que estava disponível apenas para uma elite de pessoas que eram consideradas pessoas espirituais. Então, era apenas para um pequeno número de pessoas, né? E aí nós temos no Evangelho de São João algumas passagens que São João, ele vai exatamente combater essa heresia do gnosticismo. E aí nós entendemos, então, por que São João escreveu o prólogo, né? João, capítulo 1, de 1 a 3, onde São João vai dizer: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava junto de Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio junto de Deus. Tudo foi feito por ele, e sem ele nada foi feito.
São João aqui ele está enfatizando que Jesus, o Verbo, ele é Deus. E ele estava junto de Deus desde o princípio. E ele é verdadeiramente o agente de toda a criação. E assim, São João ele vai refutar essa ideia gnóstica de um demiurgo criador separado. Porque, na verdade, não existe separação. Na verdade, Jesus Cristo, ele é verdadeiramente Deus, meus irmãos. Uma outra passagem é exatamente esta passagem que nós estamos vendo aí, João capítulo 3,16. Com efeito, de tal modo Deus amou o mundo, que lhe deu seu Filho único, para todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. São João ele vai afirmar que o mundo, embora caído, é amado por Deus. E assim ele vai desafiar esta visão gnóstica de que o mundo material ele é intrinsecamente mau e sem valor, quando na verdade tudo foi criado por Deus e Deus viu que era bom. Deus criou todas as coisas e tudo que ele fez é bom. E a segunda heresia que São João estava combatendo é o docetismo. E esse docetismo é uma heresia que vai exatamente negar a verdadeira encarnação de nosso Senhor Jesus Cristo. Segundo essa teoria, do docetismo, Jesus ele apenas parecia ter um corpo físico, mas na verdade ele não possuía uma natureza humana completa. Ele apenas parecia ser humano, mas ele não possuía uma natureza humana, né? Então eles vão argumentar de que um Deus verdadeiro, ele não poderia assumir um corpo material, porque a matéria era considerada o quê? A matéria era considerada má. Por isso, as principais crenças desse docetismo era que Jesus ele tinha uma aparência humana. Jesus apenas apresentava ter um corpo físico e apenas apresentava ter sofrido na cruz. Eles afirmavam também essa questão da rejeição da encarnação. Jesus ele não poderia assumir uma forma humana. Por quê? Porque a matéria é corrupta. E aí São João, no seu evangelho, ele vai exatamente refutar todas essas teorias docéticas, Quando ele vai dizer, lá em João, no capítulo 1, no versículo 14, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. São João aqui ele vai declarar claramente que nosso Senhor Jesus, ele encarnou, afirmando que o Verbo, Jesus, verdadeiramente se fez carne, E assim ele vai contradizer essa ideia de que nosso Senhor Jesus Cristo apenas parecia humano. Não, na verdade, ele verdadeiramente se vestiu de carne. E São Paulo vai dizer isso para nós, que ele foi igual a nós em tudo, menos no pecado. Jesus, a igreja nos ensina que ele unia na sua natureza, a natureza humana e divina. Ele era 100% Deus e 100% homem. E aí lá no capítulo 19, 34 e 35, nós vamos ver São João dizer, mas um dos soldados lhe furou o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. E aquele que o viu testificou, o seu testemunho é verdadeiro. São João vai trazer esse relato dos detalhes físicos, meus irmãos, da crucificação de nosso Senhor Jesus Cristo, exatamente para enfatizar que ele realmente tinha um corpo humano e que sim, nosso Senhor Jesus Cristo sofreu uma morte real. Por isso, com toda essa informação, São João ele vai refutar essa questão da teoria do docetismo. Jesus Cristo verdadeiramente tinha uma natureza humana e divina. E com isso, o Evangelho de São João ele vai trazer uma resposta teológica, a todas essas teorias, essas heresias gnósticas e docéticas que na época ameaçavam a verdadeira doutrina cristã dentro do primeiro século. E São João, então, ele vai apresentar
nosso Senhor Jesus Cristo como o Verbo encarnado, o Criador do mundo, o Filho de Deus, aquele que veio, né, em carne para redimir a humanidade, para redimir cada um de nós. Ele se fez carne, habitou no meio de nós, deu a sua vida por nós, derramou o seu sangue, passou por todo o sofrimento para que nós pudéssemos ser salvos e alcançar a vida eterna, né? Todas essas informações de São João, elas vão ser necessárias e importantes exatamente para proteger a fé dos cristãos nesta época contra todas essas doutrinas que negavam a plena divindade e humanidade de nosso Senhor Jesus Cristo. Nosso Senhor Jesus Cristo nos amou, e São João, no capítulo 13, vai dizer que ele nos amou até o extremo. E o amor extremo de Jesus, nós sabemos que foi um amor de entrega total. E essa entrega total, ele se deu exatamente na cruz. Na cruz. Ele sofreu por nós, para que nós pudéssemos ter vida e vida em abundância. E aí, nós entramos nesta passagem-chave que fica aqui, a dica para você, depois de estar mergulhando nesse texto do Evangelho de São João. É interessante a gente ler todo o Evangelho de São João a partir dessa perspectiva que nós partilhamos aqui, desse estudo do Evangelho de São João, mas principalmente agora quando você lê o capítulo 1 do Evangelho de São João, a partir do versículo 1 até o versículo 14, você vai entender que São João, ele está aqui afirmando a divindade, né, e a humanidade de nosso Senhor Jesus Cristo, refutando todas estas heresias. E assim, meus irmãos, nós chegamos ao fim do nosso estudo do Evangelho de São João. Já demos aqui 1 hora de live, então, dentro do proposto para nós ficar 1 hora, eu já quero agradecer a presença de cada um de vocês, louvar e bendizer a Deus, né, por essa noite, por você ter estado aqui junto de nós, né? E eu gostaria de pedir para você o seguinte: fazer um print aí dessa tela do seu celular, faz um print aí da tela do seu celular, posta lá no seu Instagram e marca, por favor, o Instagram da RCC Londrina. Faz aí o seu print, tira um print aí, posta lá no seu Instagram, tá? E marca a RCC Londrina, no Instagram da RCC Londrina, e coloca lá, estudo do Evangelho de São João, tá? E eu preciso lembrar vocês que no dia 4 de julho, nós teremos a parte final, onde nós vamos trabalhar a parte da teologia do Evangelho de São João e também o Evangelho de São João a partir da estrutura do Evangelho de São João. Então, não perca e vamos juntos, meus irmãos. Quero agradecer vocês aqui que entraram agora. Deus abençoe. Rita, Marlene, Josiele, Rosilei, Eduardo, a Natália lá do Caminhando com Maria tá aí, todo o pessoal. Deus abençoe, pessoal. Muito obrigado pela tua presença. Compartilhe esta live para os irmãos que não puderam entrar hoje, que não puderam estar presentes. E nós queremos, nesse momento, para encerrar, louvar, bendizer a Deus por este momento, por esta partilha, por este estudo, que a palavra de Deus possa mesmo tocar profundamente os nossos corações e que nós possamos, dentro dessa realidade do Evangelho de São João, mergulhar cada vez mais nesta obra maravilhosa e nessa convicção de que nosso Senhor Jesus Cristo, o Verbo encarnado, aquele que se encarnou, que se fez carne, que habitou no meio de nós, veio para nos salvar, para garantir para nós a vida eterna. Então nós louvamos, nós bendizemos a Deus. Deus abençoe a sua vida, que o Espírito Santo continue te abençoando, e nós nos encontramos daqui 15 dias, no dia 4 de julho. Deus abençoe. Nós estivemos unidos e sempre estaremos unidos. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe, meus irmãos. A paz de Jesus.